nome é Alexandre Fernandes, sou professor de Direito Imobiliário do curso de TTI do Sindimóveis Minas Gerais. Eu fiz dois vídeos sobre os aluguéis e a repercussão do isolamento social decorrente do coronavírus. E a pedido do público que assistiu o primeiro e o segundo vídeo, eu estou fazendo esse agora, mais completo e atualizado, nesse 17º dia de isolamento social. Esse vídeo é direcionado para os profissionais que lidam com imóveis, corretores, advogados, mas tem serventia para outras áreas também. Eu recebi incontáveis contatos, prospectando inúmeras possibilidades e especulando textos legais. Eu vou arrolar os que foram mais mencionados e a situação no momento atual. Um dos mais cogitados foi o artigo 567 do Código Civil. Esse artigo fala que se a coisa locada se deteriorar, sem culpa do locatário, ele poderá rebaixar o preço, reduzir o preço ou desfazer o contrato. Esse artigo não tem utilidade no momento. Repare que para a sua aplicação pressupõe a deterioração da coisa. E isso não aconteceu, o bem encontra-se intacto. O problema é socioeconômico e financeiro. O outro artigo foi o 478, que fala que nos contratos de execução continuada, e a locação é um desses contratos, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Esse artigo também ele é inútil para a situação. Por quê? Primeiro, não existe uma situação mais vantajosa em relação à outra parte. Existe uma debilidade econômica decorrente do isolamento social. E por outro lado, o artigo 4º da Lei 8.245, que trata das locações imobiliárias urbanas, já prevê a possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo locatário, mesmo na constância do prazo contratual. Nesse caso, ele rescindiria o contrato e, se fosse necessário discutir em juízo, discutiria apenas a incidência ou não da multa. O outro artigo é o 393 do Código Civil, que fala que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de casos fortuitos ou força maior. Repare que aqui esse artigo não está mencionando que o devedor fica liberado da obrigação principal. Ele não responde pelos prejuízos resultantes do seu inadimplemento. Então, não atende bem a situação que nós estamos vivendo. Do ponto de vista legislativo, nós tivemos aí o projeto de lei 1179, que tinha o artigo 10º que permitia aos locatários residenciais a suspensão dos pagamentos dos aluguéis até outubro de 2020. Mas esse dispositivo já foi retirado do projeto de lei e não vai mais ser votado. Nós temos ainda um outro projeto de lei também do Senado, que é o projeto de lei 884, que diz que ficam suspensas as cobranças dos aluguéis por 90 dias. E mais, ele fala que esses aluguéis serão pagos, custeados pelo governo federal, exceto no caso em que o locador tiver um patrimônio declarado superior a 2,5 milhões. Bom, com esse dispositivo, certamente, se vingasse, o governo federal assumiria o pagamento de 90% dos aluguéis do Brasil. Seria um absurdo, seria uma bancarrota. É um dispositivo tão absurdo que eu nem considero ele. Eu faço uma releitura disso. Quando se estabelece um encargo para o governo federal, achando que você está atribuindo esse encargo a um dinheiro que não é de ninguém, está muito enganado. É um dinheiro que é de todo mundo. Esse dispositivo diz que o contribuinte brasileiro pagará todos os aluguéis incidentes do Brasil, cujo locador não tenha um patrimônio igual ou superior a 2,5 milhões. Então, por ser tão absurdo, eu nem considero
porque a gente não vai tratar aqui de absurdos, e basta a situação que nós estamos vivendo. Existe outro projeto de lei agora na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que é o projeto 1744, que permite ao locatário abater os disparados dos aluguéis. Esse dispositivo, para mim, peca por inconstitucionalidade, uma vez que a matéria não é de competência do Legislativo Federal, mas do Legislativo Estadual. Me perdoe, eu inverti aqui. A matéria não é de competência do Legislativo Estadual, mas de competência do Legislativo Federal. Bom, então nós podemos perceber que não existe uma regra de aplicação automática instantânea que permita suspender os aluguéis nesse período de isolamento social. Não se tem nenhum texto que sirva exatamente a hipótese que nós temos. Mas o fato existe. Existe, sem dúvida nenhuma, um caso, uma força maior decorrente do isolamento social. E se essas questões forem colocadas em juízo para discussão judicial, o juiz deverá se socorrer dos princípios gerais do direito, da analogia e da equidade para decidir essas questões. Nesse caso, eu diria que nós teríamos uma caixinha de surpresa. Não é possível um prognóstico absoluto. E certamente nós teremos decisões num sentido em determinadas searas do direito, em determinadas searas do Poder Judiciário, e em outro sentido, em outras esferas do Poder Judiciário. Isso só traria insegurança jurídica. Por isso, meu amigo, não tem jeito. O conselho para o momento é não judicializar o conflito. O resultado, além de não ser seguro, nós devemos considerar a questão tempo. O judiciário, que muitas vezes não consegue dar uma resposta rápida aos anseios de quem lhe procura, estará ainda mais atordoado pela provável onda de demandas que se espera ter em decorrência dessa desorganização decorrente do isolamento social. E a sua demanda, se for judicializada, vai ser só mais uma dentro de uma multidão. Então, a melhor saída é bom senso e negociar. Nessa área, negociar, mediar, eu gostaria de lhe passar algumas dicas que talvez lhe fossem úteis nesse trato, né? Eu já tenho 32 anos de advocacia e outros tantos como corretor na administração de imóveis. E tive que aprender muito sobre negociação e mediação de conflitos. Cometi erros, claro, quem não os cometeu? Mas para aprender a acertar, eu tive que errar. E também tenho trabalhado muito com o aprimoramento de relacionamentos e acho que posso te passar pontos importantes para um bom trabalho de mediação. Vamos lá. Primeiro, lembre-se, você é um mediador e não um advogado de uma das partes. A pessoa que vai na sua imobiliária para alocar o imóvel é tão seu cliente como aquele que vai na sua imobiliária para entregar o imóvel para ser colocado em locação. Avalie o contexto. Existe uma realidade, um fato extraordinário e imprevisível, um prejuízo generalizado. Mas esse fato, apesar de ser único, quando colocados em contextos diferentes, exigirá soluções diferentes. Nós vamos abordar melhor esse assunto já já. Estabeleça um objetivo, é importante. No meu caso, eu diria que o meu objetivo seria manter a locação referente aos aluguéis não pagos, ou, na pior das hipóteses, rescindi-la, sem traumas ou desdobramentos ruins. Uma vez estabelecido o objetivo, eu tenho que examinar quais os meios eu possuo. E aqui, o principal instrumento é compor os aluguéis inadimplidos e, se necessário, rever a locação para torná-la viável ao locatário. Lembre-se, você não está sozinho no barco. Estamos todos juntos, o problema é nacional. Não pense apenas no seu negócio. Uma boa mediação resulta num benefício para você, para as partes envolvidas e para toda a coletividade.
Imagine só, se cada brasileiro adulto resolver 3 problemas, teremos 400 milhões de problemas resolvidos. É a famosa Operação Formiguinha. E para começar o seu trabalho, primeiro, comece indagando a si próprio. Se o imóvel estivesse vazio hoje, com a nova conjectura econômica que se aproxima, você locaria esse imóvel rapidamente? Conseguiria manter o valor do aluguel? Feita essa avaliação prévia, faça agora uma preparação interior. Nessas circunstâncias, é meu costume sempre iniciar o trabalho com uma oração, orando a Deus que me ajude a ajudar. O pilar dessa oração está lá na primeira epístola de João, capítulo 4, 21, que diz: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Mais uma consideração, não se iluda. Você não encontrará pessoas rindo e se abraçando. Provavelmente estarão ansiosas, angustiadas, nervosas. Saiba tratá-las com devido cuidado. Muito bem. Respire fundo. Encha-se de habilidade, ética e boa-fé. Ainda que essas características não sejam encontradas na parte contrária, se municie delas. Lembre-se, ter ética não significa ser ingênuo, significa ser honesto. Solidarize-se com as partes, locatário e locador. Eu não estou falando para você fingir solidariedade. Deseje que o locatário se recupere, torça por ele, e se você puder, até ore por ele. Isso não é um falso altruísmo ou uma pregação religiosa. Isso é, antes de tudo, um exercício mental. Se você fizer esse exercício, pode acreditar, vai abrir um canal de comunicação muito mais eficiente. Acredite, todas as pessoas possuem uma percepção intuitiva e, agindo dessa forma, esse canal, da parte do seu interlocutor, detectando a sua boa-fé, trabalhará a favor da sua comunicação. Isso não resolve, mas eu te garanto, isso ajuda bastante. Prosseguindo, faça o mesmo em relação ao locador. Apesar de estar na outra ponta, ele possui características físicas e neurais semelhantes ao do seu locatário. Demonstre para o locador que seu interesse está atrelado ao dele e por isso vai se esforçar para defendê-lo. Porém, o problema não se resume no pagamento do aluguel, mas na manutenção da locação. E diga a ele, flexibilizar neste momento é indispensável. Para o locatário, demonstre que você tem interesse em solucionar a questão de uma forma benéfica para ele também. Afinal, a saúde financeira dele é muito importante para a manutenção da locação do aravante. Mostre que você está também trabalhando nesse sentido. Agindo dessa forma, você vai angariar a confiança dos dois. E isso vai facilitar muito a interlocução de um diálogo, de um acordo, de uma solução. Veja bem, nessa interlocução, eu sugiro que você não ofereça uma solução linear para todas as locações. Os fatos, isolamento social e suas consequências econômicas são uniformes. Entretanto, as possibilidades e a contextualidade de cada locatário se diferenciam. Você terá que avaliar caso a caso. Imagine, por exemplo, o caso de um locatário que pegou o seu acerto e montou uma lanchonete aplicando tudo que tinha. Agora, imagine o locatário cujo pai, muito rico, montou uma lanchonete para o filho, para que esse efetivamente se ocupasse. Essa mesma oscilação você vai encontrar no que se refere a valores comportamentais. Haverá quem, mesmo apertado, fará questão de honrar seus compromissos. E haverá, de outro lado, quem, mesmo tendo condições, tentará de toda forma tirar uma vantagem da situação. Os problemas são idênticos, porém,
você encontrará contextos e ambientes bem distintos, como demonstrado agora. Da mesma forma, pelo lado do locador. Eu conheço um locador que tem diversos imóveis que lhe geram uma excelente renda, o que lhe dá uma potencialidade muito grande de flexibilizar. Já, por outro lado, eu conheço uma locadora. Ela tem 80 anos, é aposentada, recebe um salário mínimo e possui um único imóvel locado, o qual ela herdou e cujo aluguel é integralmente destinado ao custeio do seu plano de saúde. Portanto, meu amigo, contextos diferentes exigem soluções diferentes. Não se precipite. Se o locatário te procurar ou se ficar inadimplente com os aluguéis, você deve iniciar um canal de diálogo, lógico. Porém, se o locatário pagou o aluguel no seu vencimento e não te procurou, obviamente você não vai procurá-lo para tratar do problema que não existe. Cuidado, você pode criar o problema que não existe. Nesse diálogo que você travar com o locatário, especialmente com o locatário, escute, 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 escute bastante. Fique atento a cada palavra. Procure conversar mais de uma vez em ocasiões distintas. Se possível, anote os principais tópicos desenvolvidos e as respectivas narrativas em ambas as oportunidades, comparando-as depois. São informações preciosas que vão te ajudar muito a medir a intenção e a realidade do seu interlocutor. Nesses dois contatos iniciais, fale apenas o necessário. E procure escutar bastante. Depois de analisar as informações colhidas, certamente você terá parâmetros para elaborar e conduzir uma proposta proporcional aos anseios da parte. Seja essa proposta ou essa solução a composição dos aluguéis com a manutenção da locação, ou mesmo a rescisão da locação de uma forma menos danosa possível. Parabéns. Num ou no outro caso, você conseguiu êxito. Não se esqueça, ao final, faça um termo escrito. Se houver alteração das obrigações e a garantia for fiadores, lembre-se de colher as respectivas chancelas. Se a garantia for seguro-fiança, analise o seu contrato de seguro, consulte o seu corretor de seguro e cuidado para evitar problemas securitários, como, por exemplo, o agravamento de risco. No mais, boa sorte e parabéns. Você é mais um aluno nessa exigente escola chamada vida. Mas não tenha medo. Afinal, nos foi dito no Evangelho segundo João 16:33. Nesse mundo terá aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Eu te garanto que onde existir fé, não haverá espaço para medo. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Boa sorte e até lá. Amém.